todos nós. Boa noite. Que a gente esteja bem. Melhor que ontem, 4h da manhã. É isso aí. Então vamos elevar o pensamento na figura amiga de Jesus. Ele vindo, nos dando um grande abraço. E a gente pode falar com Ele. Ele vai nos ouvir. Ele vai nos mostrar o caminho, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre o livro dos Espíritos. Perguntas tão importantes que a gente tem por em nossas vidas, em nossa prática diária. Oportunidade de aprendermos. Pedindo a Deus Todo-Poderoso que nos abençoe. Jesus, o nosso mestre, nos leve para o bom caminho. Antônio de Oliveira, o patrão desta casa, dando analgias aos mentores espirituais, possam nos fortalecer para as batalhas que a gente vai enfrentar. A gente vai vencer, se esforçando, fazendo a nossa parte. Aos irmãos que já chegaram, Deus nos abençoe. Aos irmãos que estão chegando, Deus também os abençoe. Aos irmãos que pensam nessa casa, mas não vão conseguir chegar hoje, Deus também os abençoe. Aos irmãos que vão assistir a gravação dessa palestra, também Deus os abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda, Senhor, nos livrai do mal. Que só a vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Isso aí. Agradecer. Vamos lá. Obrigado. Até que horas mesmo? Até as 9. 9, tá. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Toda vez que eu assim, vejo uma casa com poucas pessoas, eu lembro uma lição que o Chico ensina pra gente, né? Uma vez em São Leopoldo, ele estava, por algum motivo, as pessoas não iam na casa espírita que ele ia. E ele fazia a leitura do Evangelho e comentava algumas coisas. E ele ficou uma semana, 2 semanas, 3 semanas e não ia ninguém, só estava ele, né? Aí ele falou assim, quer saber uma coisa? Acho que eu vou parar de fazer isso. Aí o Mano apareceu e falou assim, Chico, vai parar coisa nenhuma, você vai continuar. Eu falei, mas como? Não tem ninguém. Não tem ninguém encarnado. Mas desencarnado tem um monte, né? Então você não está falando só para os encarnados, né? Então continua, diz que ele ficou mais de 1 ano fazendo isso e não tinha ninguém fisicamente lá. E ele fazia a leitura do Evangelho, comentava o Evangelho e seguiu a trajetória dele. Então, pouca gente não me abala coisa nenhuma. Eu só lembro ao Chico que a gente compreende a nossa missão, né? Então vamos lá. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos e o capítulo 10, que é o capítulo que está sendo estudado, ele fala sobre a lei de liberdade. As leis naturais, leis eternas, leis que, na verdade, compreendem toda a criação divina. E tem todos esses subitens aqui, que é a lei natural, liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico do modo das ações humanas. Na verdade, foi feita uma análise, uma explanação sobre o livre-arbítrio, o subitem livre-arbítrio, e faltaram 2 questões do livre-arbítrio. Então a gente vai terminar o livre-arbítrio e entrar em fatalidade. Tá? Então a primeira questão que não foi abordada, então do 843 a 814 já foram analisadas, e 849 e 850 nós vamos falar hoje ainda na questão do livre-arbítrio. Boa noite. Boa noite. A gente vai falar muito sobre livre-arbítrio, sobre a questão do que é fatalidade, se a fatalidade acontece em nossas vidas, como funciona isso, as expiações. Vamos conversar sobre essas coisas. Vamos lá. A primeira questão é a 849. A 849 diz o seguinte, foi perguntado aos espíritos, qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Aí veio a resposta dos espíritos. O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que o selvagem, também és mais responsável pelo que faz do que um selvagem o é pelos seus atos. Então vamos entender um pouco isso.
Existem pessoas que ainda são consideradas selvagens no mundo? Não existe. Né? Existem, no próprio Brasil, nós temos em algumas regiões, principalmente amazônicas, tribos de índios que estão absolutamente apartados da sociedade. Né? E eles vivem como se fosse na época do descobrimento do Brasil. Né? Dos mesmos costumes, das mesmas atitudes, tudo igual, porque eles não sofreram a influência do homem branco, né? do estrangeiro, digamos assim. E aí eles continuam na mesma condição de selvageria que eles estavam naquela época. Esses espíritos, eles têm a consciência social que nós temos? Não, né? Por exemplo, esses selvagens, segundo a gente aprende na história, tudo, eu nunca tive contato com eles, mas eles têm hábitos absolutamente diferentes da gente em termos de sociedade, e alguns atos que eles têm, a gente pode até encarar como criminoso dentro da nossa sociedade, né? Por exemplo, lá, a questão de você tirar a vida de um semelhante não tem o mesmo valor em termos de sociedade que nós temos na nossa sociedade. Quem tira a vida do semelhante, ele fica preso, né? Lá, eles têm a questão da sobrevivência, tudo. E esses selvagens, eles têm uma coisa antes. O que nos diferencia dos animais? Nós temos a razão, nós temos a consciência, a inteligência. O que nos diferencia dos animais? Os animais agem puramente por instinto. A gente costuma dizer, e eu tenho um cachorro também, que às vezes ele fala assim, nossa, cachorro é mais inteligente que muito humano, né? A gente até comenta isso, mas na verdade não é assim, né? O animal, ele tem instinto, ele age por instinto. Por isso que algumas vezes acontece de um cachorro, por exemplo, morder o próprio dono. Se ele se sentir ameaçado, ele pode até morder, né? Porque é um instinto. E nós, como seres humanos, e já temos uma questão evolutiva, nós não agimos necessariamente por instinto. O que nos distancia dos animais para os seres angelicais? Um dia, nós teremos, em termos evolutivos, nós chegaremos aos seres angelicais, ou seja, numa patamar evolutivo maior. O que nos diferencia deles? Quanto mais longe a gente estiver do instinto e mais da razão e da consciência e da inteligência, mais a gente se aproxima desses espíritos mais evoluídos. Quanto mais a gente age com instinto, a gente está se aproximando de quem? Dos animais. E a gente age por instinto ainda, muitas vezes. A gente age muitas vezes por instinto. Por exemplo, se alguém te ameaça ou ameaça alguma pessoa próxima de você, infelizmente a gente reage de uma maneira negativa, é instintivo. É um espírito de preservação. Mas, falando especificamente do selvagem, o selvagem é aquele que tem uma condição evolutiva muito mais próxima dos animais do que nós, em termos instintivos, né? Então, esses seres selvagens, eles têm uma consciência muito menor dos seus atos de acordo com os nossos padrões morais e sociais. Se, por exemplo, ele faz uma coisa errada, no conceito dele aquilo não é errado, porque ele age de forma instintiva. Então é o que diz aqui, né? O instinto que é de seres selvagens não impede de agir com uma certa liberdade. Ele é um ser humano, né? Ele tem uma questão evolutiva diferenciada dos animais. Então, quanto mais consciência ele tiver do bem e do mal, do que é correto, dos padrões que a gente colocou como sociais e evolutivos, inclusive morais, maior a responsabilidade dele. E no nosso caso, se nós temos plena consciência dos nossos direitos, dos nossos deveres, das nossas responsabilidades sociais, quando a gente erra, nós somos totalmente responsáveis. E a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? A gente pode até se justificar às vezes, né? Ah, mas eu fiz isso por isso, né? Mas errado é sempre errado, né? Não adianta a gente passar o pano, como dizem por aí, né? Então, gente, é essa consciência que a gente tem que ter. Existe essa diferença, existe essa diferenciação? Claro que existe. Você não pode dar a mesma responsabilidade para um índio selvagem que viva lá escondido no meio da Amazônia
que uma pessoa que tem uma consciência diferenciada no meio da sociedade. São consciências diferentes. O erro pode até ser igual ou parecido, mas são consciências diferentes. E aí tem o peso de cada um. Questão 850 para encerrar esse subitem. A posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Resposta. É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregar-se para vencer os obstáculos. Então, o que quer dizer isso? Na verdade, quanto mais a gente faz por merecer a evolução, ou se esforça por merecer, ou maior é o desafio, maior é o mérito, né? As pessoas que têm facilidades na vida, né, seja financeira, seja de poder, seja o que for, o mérito dela é relativo, né? Se eu, por exemplo, eu tenho que acordar todo dia 5, 6 horas da manhã e dormir tarde da noite, né? E tem uma pessoa que levanta a hora que quiser, faz o que quiser e tem tudo em abundância, a facilidade dele é maior e a responsabilidade, por isso, também é maior, né? Se ele não souber lidar com essa situação, ele pode incorrer em erros muito sérios, né? Da preguiça, da ociosidade, da falta de dedicação, de empenho de ajudar o seu semelhante, vários fatores. Então, as facilidades ou as condições sociais que nos proporcionam certas mordomias nos comprometem também, né? Não é uma coisa que a gente tem que falar assim, está tudo bem, não é bem assim, né? Tudo que acontece em nossa vida, a gente vai entender um pouquinho mais à frente isso, tem um propósito da nossa evolução espiritual. Se eu não aproveito aquela oportunidade, eu estou, de alguma forma, falhando na minha programação reencarnatória. Outro dia nós estávamos falando sobre a questão da prova da riqueza e da pobreza, né? As duas coisas são provas relevantes, né? Ser rico é uma provação muito importante. Pode ser alguma coisa que a gente gostaria de ter, né? Mais dinheiro, tá bom, mas a responsabilidade disso, para saber o que eu vou fazer com esse dinheiro, é igualmente importante. E a mesma coisa na riqueza, na pobreza, né? Como é que eu vou me portar frente à aprovação da pobreza? Eu vou ficar resignado, vou me revoltar, ou eu vou me esforçar para cada vez ser uma pessoa melhor e ser mais contributivo, né? Então, tudo isso faz entender que quanto maior a facilidade, menor é o mérito. E quanto maior a dificuldade, maior o mérito da pessoa em superar seus desafios, né? Então, isso encerra essa subitem desse capítulo, e nós vamos entrar agora na fatalidade. O que é fatalidade? Geralmente, fatalidade é algo que acontece na minha vida, de alguma forma negativa, que eu não tenho uma contribuição direta. De alguma forma, aquilo aconteceu na minha vida. A gente tem várias situações em que a gente pode falar que aquilo foi uma fatalidade. Mas, se nós vivemos, se existe uma lei de ação e reação, né, causa e efeito, e tudo tem um propósito nas nossas vidas, a fatalidade é algo que aconteceu do nada? Não faz sentido, né? Se aconteceu do nada, é porque aquilo, então eu fui pego de surpresa, aquilo não era para acontecer? Não, tem um propósito, tem um porquê, tem uma causa que gerou aquele efeito. Então vamos compreender esse universo da fatalidade nesse capítulo, que envolve as questões 851 a 867. Não sei se a gente vai conseguir cumprir todas, porque é um subitem bem extenso, né? Mas a gente vai até onde der. Vamos lá, primeira pergunta desse subitem. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Então a pergunta está nesse sentido. Tudo que acontece na nossa vida está predeterminado, né? Existe, aí tem uma pergunta que se faz aí, existe destino? Né? Ou as coisas acontecem de que forma? Se tem livre-arbítrio, se eu posso fazer as minhas escolhas, então eu posso influenciar no destino? Então, é essa reflexão que esse capítulo traz para a gente. Vamos lá. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino.
quando eles fazem a escolha, não é aquilo aconteceu ao acaso, né? Que é a consequência mesma da posição que vem a achar-se colocada. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao ver o fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a vontade. O espírito mau, isto é, inferior, mostrando-se exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então vamos entender um pouquinho o que eles falaram aí. Vocês assistiram um exemplo, nós estamos indo para o terceiro filme por enquanto, trilogia do Nosso Lar, o filme. Então o primeiro livro foi baseado no livro Nosso Lar. O segundo filme, embora tenha também nome O Nosso Lar, 2, mas é baseado no livro Os Mensageiros, né? E o terceiro livro, o filme que já está sendo Os Obreiros da Vida Eterna. Mas já está quase terminado, ele está em fase de conclusão já. E o livro que baseou esse terceiro filme é Os Obreiros da Vida Eterna, tá? Todo mundo assistiu esse filme ou não? Tá? O 1 e o 2, é sim. O 2 especificamente. Aqueles espíritos, aquele médium que tinha uma mediunidade muito aflorada tal, e ele, via de regra, era envaidecido, tudo, né, botou os pés pelas mãos um monte de vezes, fez um monte de besteira. Antes de reencarnar, o que ele fez? Ele assumiu um monte de compromisso, fez a programação reencarnatória dele, que ele ia utilizar a mediunidade para coisas positivas, para coisas boas. E quando ele veio, o que ele fez? Indo. O que prevaleceu? O livre-arbítrio dele. Quando ele estava no plano espiritual, o mentor lá falou assim: olha, vou te ajudar, vou te amparar, vou te fazer tudo que eu puder para te ajudar na tua missão, mas é com você também. Tinha um grupo que fazia parte, mas a tua responsabilidade é tua. Tudo bem? Tudo bem, você acertou. Quando ele chegou aqui, mudou tudo. Por quê? Livre-arbítrio. Ele fez a escolha dele. Ele usou a mediunidade pela vaidade, para coisas pessoais, né? Achava que podia ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, as coisas estavam muito bem programadas? Estavam. Estava tudo bem encaixadinho. Olha, vocês vão se conhecer, vai ser um grupo de pessoas que são médios, que vocês vão trabalhar juntos, vão fazer um trabalho bonito, de mediunidade e tal, mas nem todo mundo cumpriu a programação encarnatória que foi. E desandou a maionese, como diz o outro, né? Então, gente, é mais por aí mesmo. A fatalidade, ou seja, aquilo que acontece de errado, de alguma forma, em nossas vidas, tendo ou não tendo a nossa participação, mas isso aconteceu por algum propósito em nossa vida. Se nós interferimos nisso, se a gente, de uma forma, exercemos o livre-arbítrio, tomamos decisões equivocadas, a responsabilidade é total nossa, né? Ah, mas eu não lembro o que eu prometi na espiritualidade. Então, né? Mas você, se você prestar atenção, primeiro que você sabe o que é certo e o que é errado, né? Primeiro ponto, a gente tem essa consciência. Então, se a gente vai para o caminho errado, a gente sabe que está no caminho errado, né? E se você tem uma mediunidade, peraí, para que serve essa mediunidade? Qual a função dela? Qual o objetivo de eu exercer a mediunidade? É só você estudar minimamente que você vai entender que é um instrumento, uma ferramenta para você fazer o bem. Simples assim. Se você utiliza de maneira inversa, equivocada, você não está fazendo a coisa correta. Então você não precisa ficar preocupado com como foi a sua programação, é só você observar a sua volta, as suas atitudes. Você vai saber o que você se comprometeu, né? A gente pode não ter certeza de tudo que a gente se comprometeu, mas as coisas acontecendo na vida, você sabe para onde o barco está caminhando, né? E se você vai por um caminho equivocado, a responsabilidade é sua. Se acontece uma coisa errada, algum mal maior, como aconteceu com aquele rapaz, ou acontece uma fatalidade, né? De alguma forma eu busquei isso, eu caminhei por esse caminho, né? Eu até falei numa palestra passada, né?
que na ciência não existe a escuridão, existe a ausência de luz. A escuridão é a ausência de luz. Isso se aplica muito bem na questão da nossa fé. Quando eu me afasto de Deus, que é a luz, aonde eu vou? Na escuridão. Quando eu fico na escuridão, perdido, eu falo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu me aproximo de Deus, me aproximo da luz. E aí a coisa melhora. É isso, são escolhas. Se eu quiser continuar pela escuridão, eu posso? Posso. Decisão minha. Só que tudo tem consequências, positivas ou negativas. Então isso está muito aliado à questão das nossas escolhas, das escolhas, do exercício efetivo do nosso livre-arbítrio. Então você vê exatamente isso, ele fala, tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito em nossas vidas para a nossa própria evolução. Tudo tem um porquê em nossas vidas, nada é por acaso. Vamos para a próxima questão. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procede, não estará no destino o infortúnio? Ou seja, tem pessoas que parece que tudo é errado na vida dele, e a pessoa se julga uma vítima, fica com aquele complexo do Hard, lembra? Ó céus, ó vida, tudo acontece comigo, Então, a gente tem essa tendência ao vitimismo, quando as coisas começam a acontecer tudo errado em nossas vidas. Mas será que Deus esqueceu da gente, Porque Deus é bom e justo. Se tudo está acontecendo errado, então Deus esqueceu de mim? Claro que não. Algum motivo tem. Se o motivo não é dessa encarnação, é da outra encarnação. Pode falar. Não, eu ia falar, as escolhas que a gente faz, que a gente não lembra, eu sempre brinco que eu falo, nossa, eu devia estar chapadaça. Desculpa aí, gente. Eu devia estar chapadaça o dia que escolhi tudo aquilo. Não é possível. Não é possível. Então, a gente está brincando, mas é uma coisa muito séria. Eu sei. Nós temos que queimar o karma dessa vez, que é para ir. Então, mas tem uma frase que é muito providencial e se encaixa perfeitamente na história de hoje, no bate-papo de hoje. Ninguém tem uma carga que ele possa suportar. Sim. Então é simples assim. Não, se você escolheu, se você está fazendo, é porque você tem a consciência de que aquilo era necessário, e mais do que isso, que você tinha condições de suportar essa carga, por mais pesada que ela seja. Então, a gente pode ficar difícil. Mas ainda não tive que eu devia estar chapadaço de aquilo. Bom, aí é uma interpretação sua. Mas, entenda, a questão é bem clara. Nós temos consciência, e quando estamos na espiritualidade, a plena consciência de nossas escolhas. É claro que o véu do esquecimento ele é importante, porque se a gente tivesse preso a tudo que a gente vivenciou na espiritualidade, a gente estaria perdido. A coisa seria muito mais séria do que era. Principalmente os nossos companheiros de viagem, que a gente compartilha, principalmente família, nas provas e expiações que a gente tem com ele. Inimigos, Pois é. Você já pensou se, por exemplo, você chegasse à conclusão que o seu filho, sua filha, seu irmão, seja o quê, te tirou a vida em outra existência? Como é que você agiria? Então, o véu do esquecimento ele tem esse propósito. Vamos deixar isso para lá. Se tem uma ideia de que algum problema tem nessa situação e você precisa resolver. Mas você não precisa ter acesso à informação, porque senão pode ser pior do que ela já existe. Mas vamos lá, olha a resposta dos espíritos a essa questão. São talvez provas que eles caibam a sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui, lançais a conta do destino, que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Ação e reação, causa e efeito. Trata de ter para a consciência, em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Se você já compreende isso, o Espiritismo traz essa informação de uma maneira tão preciosa, porque é o seguinte, se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai se sentir uma vítima, um injustiçado, um perseguido. Mas se a gente tem a consciência de que tudo é reflexo dos nossos atos, tanto positivos como negativos, não é que a gente vai se conformar, mas a gente vai compreender que tudo tem um propósito.
Não é um castigo, não é uma injustiça. Eu falei uma pergunta outro dia para você também. Existem injustiças no mundo? Existe. Né? Se tiver injustiça. Agora, existem injustiçados? Não. Porque todo mundo passa por aquilo que tem que passar. Lei de causa e efeito. Se eu estou passando por aquela situação, porque teve causa lá atrás. Então, eu não sou injustiçado. Eu posso até a aparência de injustiça, de ser injustiçado. Mas se eu for injustiçado, eu estou esquecendo do que é Deus. Deus é bom e justo. Então, se eu sou injustiçado, ele deixou de ser justo? Claro que não. Né? Então, existe injustiça no mundo. Mas não existe injustiçado, não. Cada um tem o endereço da prova da expiação, ela é certinho. O vizinho não pega em mim. É meu. Então, é uma reflexão que a gente tem que ter. Senão a gente vai ser vitimista, a gente acha que Deus esqueceu da gente, e vai ter um monte de pensamento errado. Vai se revoltar, se insurgir, não vai ser resignado, e vai ter mais um problema, porque se a gente está passando por um problema e a gente é revoltado, tem dois problemas. O problema em si é a revolta, né? Pois é. Eu venho passando por uma situação difícil há 1 ano e meio já, né? E aí esses dias eu peguei e falei até pra minha mãe não falou nada, falou puxar minha orelha. Aí eu falei com o meu dentista, que também é espírita, né? Eu falei assim pra ele, Deus me colocou de joelho no meio, né? Ele, não, mas Deus, ele não pune assim, Claro ele não castiga assim. Ninguém. Eu falei, calma, mas eu vejo que ele me colocou de joelho no milho porque é necessário para o meu aprendizado. A partir do momento que eu aprender, que eu entender, né, essa parte, ele vai me tirar os milhos do joelho. Então, nesse caminho que você está dizendo, que tem um fundamento, é o seguinte, ninguém passa por aquilo que não precisa, né? Então, a dor, ela é necessária? O planeta de provas e expiações é. Porque a gente ainda é um espírito imperfeito e a gente precisa aprender com a dor, né? Que bom seria o dia que chegará que a gente não precise mais da dor para aprender. Vai com amor. Geralmente, a frase que todo mundo comenta, quem vem no centro é pela dor ou pelo amor. Então, se o dia a gente realmente nos transformarmos pelo amor, que maravilhoso. E o nosso esforço, a nossa dedicação, muitas vezes as nossas provas eram para ser muito mais pesadas. A gente, pelo nosso merecimento, pelo nosso esforço, a gente muitas vezes alivia nossas provas. Por isso que é só joelho no milho. Pois é, podia ser, ao invés de milho, taxinha. É? Não é? Eu acho que o milho já tá pegando mais leve, né? É. Então, E eu sei que depende de quem? Não, a única pessoa... exclusivamente você. Exatamente. Que pode sair do milho sou eu. Exatamente. Você já pensou se Deus colocasse a minha evolução, o meu projeto evolutivo nas mãos da minha esposa, dos meus filhos? Seria justo, né? Ele coloca nas minhas mãos, exclusivamente. As escolhas são minhas. E as responsabilidades também, positivas ou negativas. Então, é simples assim. Não é uma coisa que você fala assim, mas tem mais. O universo, a criação divina é perfeita, né? Por isso que a lei de causa e efeito não é uma lei espírita ou religiosa, é uma lei universal, né? Para toda a reação, teve uma ação que antecedeu, né? Mas vamos seguir na resposta dos espíritos. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou destinos os insucessos que experimentamos, do que à nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também não é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quanto mais. Então vamos lá. A gente tem uma tendência a transferir responsabilidade. Quando eu acerto, mérito meu. Quando errei, fulano, cicrano, que acabou me induzindo a fazer o erro, né?
Aquele negócio assim, tem uma frase antiga que a gente ouviu muito, né? Não os mais jovens, mas os mais antigos. A frase é a seguinte: me diga com quem andas, Direi que tu és. Eu prefiro a seguinte: me diga com quem andas e eu digo que como você poderá ser, poderá se tornar isso. Então, talvez, se você está andando com uma amizade que não é das melhores, você pode não ser igual a ele. Mas se você continuar, você tem uma tendência muito grande a se tornar isso. Então depende de quê? De suas escolhas. E não pode ser ao contrário. Você pode influenciar positivamente. Positivamente. Sem dúvida. Isso, né? É que a gente Sim. não consegue ver, mas a gente mais é influenciado pelas coisas boas, mas pela nossa pequenez, ainda a gente não consegue Exatamente. fazer essa reflexão. Não é que nós temos mais coisas boas do que coisas Não tenha dúvida, não tenha dúvida, é verdade, você tem toda a razão. Eu estava fazendo uma leitura hoje sobre a ingratidão. E gravou. A ingratidão é a demonstração da insatisfação, a ingratidão. E a gratidão é a demonstração de felicidade. Porque nós temos muito mais. Nós temos os olhos, nós temos a boca, nós temos o sangue correndo em tudo. E nós nos pegamos na unha encravada. No detalhe. Né? No filho que hoje não cumprimentou. Né? A gente não consegue ver. Como assim não cumprimentou, né? Como assim? Quantas vezes nós levantamos e não cumprimentamos? Pois é. Né? Nós somos pura luz. Quem ensinou a fazer maldade foi o homem. Na verdade, assim, os ensinamentos do Cristo estão há 2000 anos de uma maneira muito clara, muito objetiva para todos nós. Não tem ensinamento oculto no ensinamento de Jesus, é tudo às claras. Só que a gente está há 2000 anos patinando. Né? A gente fala assim, eu aceito Jesus no meu coração. Mas você coloca em prática o que ele falou? Essa é a questão. São 2000 anos já, gente. Né? Ou a gente se acorda para colocar em prática o que ele ensinou, que é muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Básico assim. Olha que coisa simples, né? Só que toda a lei dele, todo o ensinamento dele é baseado nessa lei. Então, enquanto a gente não tiver essa consciência, essa responsabilidade de sermos verdadeiros seguidores do Cristo, verdadeiros, né, ceareiros, né, ou seja, trabalhadores da seara do Cristo, a gente fica só no discurso. Só no discurso. Quando me favorece, eu sigo. Quando me favorece, foi fulano que me induziu a isso, né? A responsabilidade é nossa, gente. E é o que eles estão falando aqui. Na verdade, você pode ser induzido ou alimentado para o bem e para o mal. Mas quem escolhe? Eu. O caminho está lá. Está na bifurcação. Eu vou para lá ou para cá, né? Geralmente, as tendências, né, da nossa imperfeição moral ainda nos leva para o lugar errado. Mas a gente tem consciência que a gente está errado. E a pior coisa que a gente faz é tentar se justificar, né? Mas sabe o que é? Né? Tentar se justificar. Tudo bem. Ninguém está aqui. Não existe um juiz falando assim, não, é aqui, ó, consciência. Que pesa mais que qualquer Muito mais. É o pior tribunal que existe no universo. Que quando a gente não foge dela. Aonde a gente vai, ela está já com a gente. Né? Então a gente pode cometer o pior erro do mundo sabe, de uma forma que absolutamente ninguém vai descobrir aquele erro. A gente sabe. A nossa consciência sabe. E a gente não foge dela. Então a gente pode enganar todas as pessoas da Terra, pode enganar todos os tribunais, tudo que a gente pode enganar. Mas a nossa consciência está lá. Uma hora ela vai despertar e vai nos mostrar o nosso equívoco. E a ficha vai cair. Né? Então é isso, gente. Isso para o bem e para o mal. Das duas situações, né? Vamos seguir. Eu já queria fazer uma pergunta. Claro, por favor, se eu souber responder. Eu trabalhei com uma pessoa que foi meu mestre na medicina. Ele me ensinou o resto que faltava lá fora de quase. Ele era uma pessoa que não tinha quase cultura nenhuma, cultura de ensinamento, de escola, nada. Mas foi um professor para mim, ele falou uma frase um dia que realmente marcou minha vida. Nós estávamos num grupo, a gente trabalhava em obra, estávamos num grupo, e tinha
tinha uma pessoa que era aquele cara que, se desse uma chuva, morria afogado, porque o nariz era para cima mesmo, não tinha jeito. Arrogante ao máximo. Arrogante ao máximo, e todo mundo com ele era ignorante, todo mundo não sabia assim. nada. E a gente numa rodinha conversando, falando assim, gente, ele não vai aprender. Ele não vai aprender. Mas como não vai aprender? Não vai aprender, ele não aprende, não toma jeito. Esse senhor, era uma pessoa que quase não tinha cultura, mas para mim era um sábio, entendeu? Ele falou baixinho assim, falou assim, gente, ele vai aprender. Mas como ele vai aprender? Se todo mundo se fica assim, ele vai aprender. No caminho dele, tem uma roda dos mestres, que é a professora Dor. Ele vai conhecer a professora Dor, ele vai aprender o que falta. E eu nunca esqueci isso, porque eu reflito muito sobre isso. É realmente a professora Dor, como a gente reflete, é uma visão sistêmica da vida, quando a gente olha, é a dor que a gente reflete, que a gente pensa, é na crise que a gente amadurece, né? Isso é fato, isso? Com certeza. Na verdade, a dor é o grande instrumento que a gente ainda necessita para a nossa educação. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos no planeta de provas e expiações, aonde ainda, infelizmente, o mal ainda acaba predominando ao bem. Porque a gente tem uma tendência ao mal. Eu posso estar aqui, né, em êxtase, bem para chuva. Aí quando me fecho no trânsito, o êxtase vai tudo embora. Né? Mas infelizmente, a gente tem essa tendência a se desequilibrar. Né? A tendência a não se permanecer em harmonia. Por isso que orar e vigiar. Não é verdade? A gente tem que vigiar o quê? Os nossos pensamentos e atitudes. Porque senão a gente cai no equívoco. Né? Então, quando eu falei assim, eu estou no espiritismo, quer dizer, antes, a minha família é aquela família meia católica, meia espírita, né? Quando a coisa apertava, ia para o espiritismo, senão ia assistir a missa com o padre, né? Então, ficava essa dualidade, isso antes de eu me tornar espírita. Eu sou espírita há 25 anos, né? Que eu me considero espírita de realmente estudar, me dedicar, tudo. Mas só que é o detalhe, eu vivia num mundo parecido com esse senhor que você falou. Arrogância, prepotência. Hoje ainda eu sou arrogante e prepotência? Já sou, mas hoje eu me domino um pouco melhor. Né? Mas eu fui muito arrogante e muito prepotente. E várias vezes eu tive que passar por várias dores importantes para dar essa quebrada que eu precisava. E eu dou graças a Deus por tudo que eu passei. Absolutamente tudo. Cada pedra no meu caminho teve um propósito e foi muito útil. Então eu agradeço muito tudo que Deus me deu de positivo, de bom. Né? Digamos assim. Mas agradeço também muito por tudo que Ele me deu que eu achei que era negativo. Que eu achei que era dor. Porque a somatória de tudo isso é o que me tornou o que eu sou hoje. Uma pessoa imperfeita, mas se esforçando para melhorar. E sabendo que esse é o caminho. Tendo essa consciência de que a dor, ela não é um castigo. A dor não é algo para me penalizar. É um instrumento maravilhoso, perfeito de educação do espírito. E sem ela, infelizmente, a gente não progride. Via de regra, quando a gente está numa situação muito boa, a gente esquece até de agradecer a Deus. Tá tudo bem, né? Que é isso a gente esquece. A gente vai se afastando de Deus, aí quando começa a ficar escuro, opa, volta. É isso. Então, tenhamos essa consciência, como a senhora disse, de que a gente acorda de manhã, tem os olhos para ver, né, a boca de comer, as pernas para andar. Agradecer a tudo isso, gente. Isso não são bênçãos. São oportunidades maravilhosas para a gente fazer o bem. Nos esforçarmos para estar no caminho do bem. Que esse é o caminho. A gente pode mudar o passado? Não, mas a gente pode fazer um bom futuro. O plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Se eu plantar coisa positiva hoje, o que eu vou colher no futuro? Coisas boas. É simples assim. A gente pode não, digamos assim, coordenar o nosso futuro, mas plantando coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Simples assim. Então vamos ter essa consciência. Mas vamos lá. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair de novo. Parece que não podiam escapar da morte. Não é uma fatalidade? Ou seja, né?
Ela sai de uma e cai na outra e a coisa acontece. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não poderia escutar. Ou seja, o momento da nossa morte, ele é claro, ele é fatal, ele vai acontecer. Né? Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não vamos morrer. Vai ficar tranquilo. O momento que a gente vai morrer, ele é certo, é aquele. Se não é o nosso momento, não tem pessoas. Outro dia caiu um avião, uma pessoa sobreviveu, saiu do avião inteiro. Poxa, quer mais exemplos do que isso? Cai um avião com 200 e tantas pessoas, uma pessoa sai do meio dos troços andando. Era o momento dele morrer? Não. Os outros sim. Dá para acreditar nisso? A gente acreditou porque viu o cara andando. Senão, se não tivesse a TV, a filmagem, a gente ia ficar, será que foi assim mesmo? Porque é difícil você acreditar que caiu um avião, morre todo mundo, só uma pessoa vai e sai andando ainda. Você vê aqueles caras aqueles time de futebol que cai lá no negócio? Só que mais passou por aquilo e depois morreu de uma forma diferente, outro momento. Agora, detalhe, a maioria se machucou, né? Porque foi um negócio forte, tudo. E esse nem se machucar, se machucou. Você vê como é interessante? Não era o momento dele. Né? Como ele disse, os sobreviventes até morreram, mas morreram de outro momento. É o que ele está falando aqui. Né? Vamos seguir. Não perecerás e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora de tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem e muitas vezes seu espírito também o sabe, por ele ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, quando nós estamos participando, e via de regra a gente participa da nossa programação reencarnatória, esta é a regra. A exceção é quando a gente não participa da nossa programação, que é a chamada reencarnação compulsória. Eu não tenho a consciência de contribuir na minha programação reencarnatória, por algum motivo. Né? Isso ofende o livre-arbítrio? Não, eu não tenho consciência. Eu preciso de ajuda para poder escolher as minhas provas e minhas expiações. Então, é nos colocar a situação como essa. Né? Assim, eu não gosto de dar muito exemplo de pessoas, né? Mas pessoas que foram assim, muito más quando estiveram na Terra. Né? A gente tem um exemplo muito forte que é Hitler. Né? O comportamento dele, a atitude dele foi um comportamento muito ruim, muito negativo. Né? Vamos imaginar que o Hitler fosse reencarnar. Você acha que ele tem consciência de escolher alguma coisa? Isso. Porque a mente dele está tão perturbada, tão afetada pela conduta equivocada dele, que é difícil você imaginar que ele tem algum tipo de consciência no plano espiritual. Então, provavelmente, não tenho a certeza, gente, estou analisando o contexto. Provavelmente ele não vai ter condições para escolher a programação encarnatória dele pela falta de consciência que ele tem, da gravidade do que ele cometeu quando esteve na Terra. Né? Estou dando exemplo dele, mas geralmente a regra é que a gente participa da nossa programação reencarnatória e escolhe sim todas as provas e expiações que eu estou passando que são necessárias ao meu adiantamento espiritual. Tem um exemplo muito interessante do Chico, que eu falo dele porque, assim, se você analisar o Chico, fica duro você imaginar que ele precise passar por alguma prova e expiação importante para ele melhorar, né? Porque ele já era uma pessoa muito boa se comparar com a gente, né? Mas ele, por exemplo, escolheu ter um problema no olho esquerdo. E isso se deve ao fato que quando ele vivia junto com o Emmanuel na época do Cristo, ele tirou a visão de uma pessoa. E ele falou assim, não, eu quero passar por essa expiação. Eu quero vir nessa encarnação com esse problema no olho esquerdo, porque eu quero reparar o meu equívoco do passado. 2000 anos depois. Você vê, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem consciência da necessidade disso. Né? Nós, com nossa evolução lá embaixo, a gente meio que patina, mas tem essa consciência, entendeu? Vamos lá. Desculpa.
do fato de ser infalível à hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Aí respondeu, não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então vamos lá. Um exemplo do André Luiz. O André Luiz, ele ia morrer um dia? Claro. Né? Todos nós vamos morrer um dia. Né? Só que ele foi considerado como um espírito suicida, pelas atitudes e pensamentos dele. Ele, de alguma forma, tinha atitudes que não eram as melhores, de comportamento, de tudo, e ele foi considerado um suicida indireto. Né? Não é aquela pessoa que tira a vida, por exemplo, com uma arma ou tudo. Mas ele tem atitudes... Exatamente. Então, eu vou morrer, então não vou cuidar da minha saúde? Não, você tem que cuidar da sua saúde. Porque a saúde, ela vai dar uma qualidade de vida para você, enquanto estiver encarnado, melhor. Se você puder evitar vícios, puder evitar comportamentos deletérios, negativos, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, só porque a gente sabe, tem certeza que a gente vai morrer, eu vou relaxar com a minha saúde, vou relaxar com o meu pensamento, tudo? Não, claro que não. Eu vou fazer todo o possível para que, enquanto eu permanecer encarnado, eu tenha uma qualidade de vida, um comportamento melhor possível. Né? Quando eu disse que uma prova, uma expiação, ela vai acontecer na minha vida, mas dependendo do meu mérito, dependendo do meu esforço, ela pode se aliviar. Né? Eu, ao invés de passar por uma coisa muito grave, eu faço uma coisa mais ou menos grave. Ou bem menos grave. Depende do quê? Do meu merecimento, do meu esforço, da minha consciência de preservar o meu corpo físico, esse vaso carnal que me serve nessa encarnação. Então, se eu cuido da minha saúde, e eu tenho que cuidar da minha saúde, não só física, mas também a mental, eu estou contribuindo para a minha qualidade de vida enquanto estiver encarnado. E isso vai refletir e reflete no meu perispírito depois que eu desencarnar. Porque todas as condutas que eu tiver negativas, e que de alguma forma eu afeto o corpo físico, eu também afeto o corpo perispiritual. Se eu danifico o corpo físico, por reflexão, por reverberação, eu afeto o corpo espiritual também. Então, eu posso e devo ter condutas que são boas para mim. Pode ser que aconteça a morte? Pode, mas pode ser que aconteça a morte numa situação muito mais tranquila do que, por exemplo, estava programado para acontecer. Né? Vamos lá, gente. Próximo. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência deve ter? O fato de ter a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Olha o propósito da dor. Né? Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que corresse, cogitas mais ou menos seriamente de tu melhorares. Quando a coisa balança a gente, o que a gente faz? Nunca mais vou fazer isso, eu prometo que nunca vou ser mais assim. A gente não fala um monte de promessa? É a consciência. Nós vamos colocar em prática? Eu não sei. Mas que a gente faz um monte de promessa, a gente faz. Nunca mais eu vou fazer isso, nem que eu fazer aquilo, não vou errar nisso, não vou errar naquilo. A gente faz um monte de compromisso. Depois a gente continua fazendo tudo errado. Mas pelo menos, né, toma consciência. Mas vamos lá. Conforme seja mais ou menos forte para ti a influência dos bons espíritos. Ou seja, a influência dos bons e dos maus espíritos são importantes e acontecem? Sim. Os espíritos influenciam a gente muito mais do que a gente imagina. Mas eu aceito o bem ou o mal? Ou eles impõem isso para mim? Eles tentam impor, mas eu não vou aceitar o bem e o mal. A responsabilidade é toda minha. Né? Sobrevindo o mal ao espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Ou seja, ninguém é mal absolutamente. Por mais ruim, digamos assim, a nossos olhos, que seja um espírito, ele tem a essência do Cristo dentro dele.
Ele está no caminho do mal, ele não é mal. Nós já tivemos em caminhos tortuosos muito piores que muita gente que a gente condena hoje. Nós somos mal, nós estávamos no mal. E hoje a gente tem uma consciência melhor. Vamos lá. Entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixes que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade de sua existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou negligência do cumprimento do dever. Deus, por dessa forma, exorta o Espírito a cair em si e a se emendar. E é interessante que isso acontece sempre na nossa vida, né? Deus nos dá certas dores, ou certas colocações, para baixar nossa bola. Peraí, calma, meus meninos. Você está muito com o nariz empinado. Dá uma baixada na sua bola, né? É para o nosso mal isso aí? Claro que não. Faz parte do aprendizado. Claro. Se eu estou com o nariz lá na lua, como o conhecido dele estava, eu estou fazendo bem para quem? Para ninguém, muito menos para mim. Eu afirmei para vocês, e isso não é eu era muito arrogante, hoje eu sou menos, mas eu era muito. Isso me fazia muito mal. Eu não gostava de quem eu era. Hoje eu gosto um pouquinho mais de mim. Mas eu achava que eu era muito arrogante. Então eu tive que, sabe, dobrar o meu joelho para a humildade bater um pouquinho dentro de mim. E Deus nos coloca nessa condição, não é para castigar, não é para o nosso mal, porque Deus é bom e justo. Posso? Claro, por favor, fica à vontade. Eu tive uma vida boa de emprego, de casa, de família, com todos os problemas que vêm com isso, né? Eu sou espírita, de mesa branca, desde que eu nasci, foi isso, né? Porque minha mãe já era de mesa branca e tal. Então, nasci Meio espírita. Nasci aqui, né? Já nasci assim. Quando foi um tempo, a mamãe estava muito bom. Depois eu vou. Acabou. Acabou? Aí eu falei, passei. É que eu já vou encerrar, mas... Então pode encerrar, porque depois eu conto o seu Tá bom, depois eu conto. Desculpa, viu? Imagina. Então é isso, gente. Na verdade, a gente costuma dizer que Deus castiga, que Deus não mandou uma carga maior que eu posso carregar, me enganou. Gente, isso demonstra o quanto nós não temos fé. Porque fé é acreditar na bondade e na justiça divina. E não duvidar nunca disso. De forma alguma. Deus ama a gente infinitamente. E Ele só quer o nosso bem. Se aparentemente aquilo parece um mal, tem um propósito em nossas vidas. E quando a gente está com o nariz lá em cima, a gente dá uma caidão no joelho para baixar nossa bola. Fala, você tem que ser mais humilde. O propósito não é esse. Você não é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos num estágio evolutivo diferenciado por conta de vários fatores. Mas isso não me coloca numa condição melhor que absolutamente ninguém. Nem socialmente, nem intelectualmente, nem absolutamente nada. Aliás, é mais do que isso. Quanto mais instrumentos eu tiver, maior é a minha responsabilidade. Se eu tenho uma condição financeira melhor, maior é a minha responsabilidade. Se eu tenho um nível intelectual maior, maior é a minha responsabilidade. Simples assim. Exatamente. Fechou com chave de ouro. É isso. Quem mais é dado, mais será cobrado. Se Deus permitiu que eu tivesse melhores ferramentas, sejam elas quais forem, é porque Ele quer que eu as utilize da melhor maneira possível. Agora, se eu deixo a minha enxada enferrujada lá no canto, responsabilidade minha. Simples assim. Tá bom, gente? Nós vamos ter que parar por aqui, já está dando horário. Eu agradeço muito a paciência de vocês, a atenção de vocês. Foi sempre muito bom vir aqui, essas reflexões, claro, de alguma forma eu tento passar para vocês, mas os ouvidos mais próximos são os meus. Quem tem que escutar tudo que eu estou falando sou eu mesmo, né? E eu
tenho o privilégio de poder compartilhar com vocês. Isso eu agradeço muito a atenção de todos vocês, tá bom? Então, eu não sei se, eu não me lembro se eu faço uma prece, acho que não, né? Acho que dá continuidade depois ele faz a prece encerramento. Vocês lembram? Não? É a primeira vez. Bom, Não, fica só pensando no critério. Não, porque nós vamos continuar. perfeito. Eu vou ter que ir embora. Meu irmão não está passando bem, eu estou preocupado com a saúde dele e eu vou ver se eu vou vê-lo. Mas eu queria dizer para vocês que reflitam sobre tudo isso. O objetivo não é impor nada, não é, sabe, que vocês acreditem ou concordem com tudo que eu falei. Mas, de alguma forma, eu tenha tocado em vocês para que vocês reflitam sobre essas coisas que certamente são muito importantes para a nossa vida. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Gratidão. Obrigado a vocês também.